Eu tinha pensado hoje, conversando com a Su, da gente pensar na biologia, então na educação não formal e na divulgação científica, mas a partir de pesquisas e práticas, então a gente também trazer aqui para vocês um pouco da pesquisa na área e também ações desenvolvidas também muito em função dessas pesquisas que são desenvolvidas. Então, esse diálogo, né, a prática alimentando a teoria alimentando a prática. O Paulo Freire falava isso de uma forma bem bacana, né, que ele falava que prática sem teoria é ativismo, e teoria sem prática é verbalismo. Então, a gente, né, é o papel do educador aí pensar como a gente articula teoria e prática numa praxis mesmo efetiva. Então, a nossa visão, né, a Su e eu compartilhamos muito isso, da gente pensar sempre nesse diálogo teoria e prática. E aí depois também a gente conversar um pouquinho, né, para além de uma questão, assim, que é uma questão que eu acho que é bastante crucial hoje, que são as notícias falsas, né, que a gente tem, então, que a divulgação científica acaba sendo um local, né, onde as notícias falsas circulam com bastante intensidade. Seria legal a gente clarear um pouquinho, né, até entender essa polissemia que tem nos termos de educação não formal. Esses termos surgem, pessoal, a partir de um relatório no âmbito da Unesco, né, então já surge no contexto internacional. No momento, né, pensar em década de 60, 1960, comecinho de 70, em que é atribuída uma crise à escola. Então, a gente sabe, né, que foi um momento também de um acesso maior das pessoas ao processo de escolarização. Então, muita gente entrando na escola pública, poucos recursos, né, em muitos países para atender essa população, há uma queda, né, não de qualidade, mas, enfim, de condições de trabalho nesses espaços, que vai aí levar ao que algumas pessoas atribuíram como uma crise na educação. E o Fourret, ele vai fazer um trabalho para a Unesco fazendo um levantamento sobre essa crise educacional e propõe, então, nesse documento Learning to Be, Aprendendo a Ser, que houvessem propostas, né, de um fortalecimento daquelas ações que não estão na escola para que se apoiasse essa escola em crise. Então, a educação não formal já surge aí no contexto como um apoio ao ambiente escolar. Mas quem vai definir melhor o que é educação formal, não formal e informal, são esses três autores, o Cumbes, o Prosser e o Hammett, que eles vão tentar mapear o que são essas diferentes, né, tipologias de educação. E eles vão falar bem parecido do que vocês já trouxeram, né, que o sistema formal, de educação formal, é um sistema mais hierarquizado, estruturado. Quem que falou isso foi a Lara, né? Que traz a questão da avaliação, da certificação, enfim, que é algo que está atrelado à lógica governamental. Então, esse faz parte da educação formal. E aí vem, né, aquilo que está fora, que é a educação, quando é algo organizado, estruturado, que também tem pode haver um currículo próprio, mas não determinado pelo governo, enfim, que tem públicos específicos, se chama então de educação não formal. E aquelas atividades que estão no nosso dia a dia, a gente conversando com a família, conversando com os nossos amigos e amigas, nesse ambiente, né, que é do nosso cotidiano, aí já passaria a ser educação informal. Eu acho que é bastante importante a gente ver também que esses termos são complicados, né? Isso aqui isso da década de 70, 73, que esses autores trouxeram essas definições. Muita gente já discutiu em cima disso. É controverso, gente. Tem gente que vai definir de formas diferentes, inclusive utilizar outras nomenclaturas, vendo que essa nomenclatura não dá conta. A gente vai ver, por exemplo, aprendizagem de livre escolha, ou seja, quem vai ao museu, por exemplo, vai porque quer, né? A não ser os alunos que vão com a escola, eles são obrigados, enfim. Mas, em geral, quem faz uma atividade de educação não formal tem a escolha de poder fazer essa atividade. Tem nomes horrorosos como aprendizagem incidental, outros como educação dentro e fora da escola, educação ao longo da vida, educação social, que também foi o texto que o Ortega, né, que a gente colocou para vocês para leitura, que estava em espanhol, que vai querer romper com a ideia de educação não formal e trazer a ideia de educação social. Enfim, são várias
formas de entender esse processo, que eu trouxe aqui um gráfico em inglês, gente, mas é porque a gente não tem esses dados para o Brasil. Mas entender esse processo que acontece na nossa vida, em que a gente fica, né, uma parte, que é o que está aqui em preto no gráfico, dentro da escola, mas uma parte bem maior fora da escola. Então, ao longo da nossa vida, o nosso contato, né, os momentos de aprendizagem, circulação e contato com a biologia e outras ciências, essa proporção, e aí não estou falando em termos de qualidade, mas sim quantidade, ela é bem maior fora da escola. E ainda mais quando a gente vai olhar que dentro da escola, né, o tempo que a gente passa lá dentro, o que a gente tem de educação em ciências é muito pouco. Então, ainda é um contato menor. Agora, a gente não pode esquecer que esse contato pouco que a gente tem na escola é um momento de sistematização de saberes, né? É um momento que a gente para pensar sobre aquilo que a gente está vendo no mundo, né? E sistematizar isso de uma forma mais formal. E aí a gente, né, faz essa pesquisa, a gente fez em 2003 para entender, né, quem faz a educação não formal e a divulgação científica, o que se pensa. E as pessoas trazem muito o que vocês colocaram, né? Que o que diferencia isso é o espaço físico, a intencionalidade do sujeito, né? A intenção está no professor, está no aluno, está no visitante ou no educador. Então, enquanto na escola a intenção está no professor, no espaço de educação não formal estaria mais no visitante, por exemplo, né? O currículo, né? Tem um currículo estruturado pelo governo, em outros espaços não. E aí, olhando para o que as pessoas falam, talvez essa categorização tão estanque fosse melhor ser vista de uma forma mais contínua, né? De não tão em caixinhas separadas, né? Ah, então isso aqui é formal, isso é não formal, mas são processos educacionais que estão acontecendo ao longo da nossa vida, né? Em diferentes momentos e contextos, e que possuem uma coerência, né? Entre todos eles, não são processos totalmente separados um do outro. Mas, pessoal, se a gente tem essa visão, né, de que então não tem caixinha, não tem como definir, enfim. Mais uma coisa que é bastante importante, gente, a gente pensar historicamente no porquê que aparece, né, esse termo educação não formal, quem que forja esse termo, né, quem que faz ele circular, por que alguns editais vão colocar dinheiro nessa área e não em outras, né? Ou porque não vão colocar o que está acontecendo hoje, né? Então, o que aconteceu aí, né? Da onde que vem isso? Então, é importante, né? A gente comentou aqui da crise na escola, e essa crise, quem que vai detectar? A Unesco, mas ligada a quem, né? A Banco Mundial, ao Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio, que são instituições que estão muito atreladas ao financiamento dos países em desenvolvimento. Então, o que a gente vê ali na década de 70? A gente vê os países, né, em desenvolvimento buscando desenvolver as suas indústrias, desenvolver as suas sociedades, né, estruturalmente mesmo, que eu estou falando, seja em cultura, em educação, enfim, com investimentos que são para o desenvolvimento social. E industrial também, tecnológico. E precisando de empréstimos dos países desenvolvidos para poder fazer ter esse desenvolvimento. Só que qual a contrapartida que essas agências, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, qual a contrapartida que eles tinham na época para fazer esse empréstimo? Olha, eu empresto esse dinheiro para vocês, mas vocês vão ter que investir em educação para atingir aqueles patamares que são os índices colocados para os países desenvolvidos. Agora, a gente imagina, né, um país em crescimento, né, em desenvolvimento, tendo que desenvolver o seu sistema de ensino, atingir aqueles índices, são situações irreais, né? Até porque esses índices, quem que define que esses índices são os melhores para determinados países? Enfim, então se gera uma situação aí em que é colocado, né, nesse processo que a escola também dos países desenvolvidos também está em crise, tanto dos desenvolvidos também, que se põe, então, a educação não formal como algo a fortalecer essa escola em crise. E, ao mesmo tempo, né,
tirando o poder da escola pública, porque na hora que eu tenho lá uma escola pública que não responde àqueles índices, é uma justificativa, né, se faz um sucateamento dessa escola e passa a ser, então, necessário que se tenha escolas particulares, privadas, para a educação básica nesses países, né, inclusive no Brasil. E a gente vê aí um boom de escolas privadas, principalmente, né, na década de 70, 80, aumentando enormemente no Brasil. Enfim, então, só para vocês terem uma ideia, gente, essa ideia da educação não formal, ela surge também num contexto sociopolítico econômico bastante complicado, né? Mas, assim, eu sempre gosto de fazer esse contraponto, que o fato de ter uma história, né, não muito bacana, também não significa que a educação não formal não teve, né, contornos próprios aqui no Brasil e nos países da América Latina, e foram ações extremamente importantes para o desenvolvimento social da nossa população, né? Então também não dá para te achar que é porque vem de fora algo imposto, né, e um modelo estranho também, que a gente não teve resistência aqui no país e criou as nossas próprias formas, né? Oi, Vini! E aí, como que a educação não formal aparece aqui no Brasil? A gente tem uma autora bem bacana, que é a Maria Glória Gon, que ela vai falar que a educação não formal no Brasil, ela vem em diferentes formatos, né? Então, tanto numa educação popular, numa pedagogia social, pensando em educação para a cidadania, justiça social, direitos humanos, liberdade, igualdade, democracia, enfim, nessa seara, né, do que a gente está falando do desenvolvimento social, principalmente a partir dos movimentos e das ONGs. E também a gente tem uma outra seara também aqui no Brasil, que é muito forte quando a gente puxa mais para a nossa área, né, da educação e ciências, que é essa perspectiva mais da alfabetização científica, desenvolvida por ONGs e museus. Então, quando vocês ouvirem educação não formal, muita gente vai atrelar a educação popular e também vai ter um grupo aí que vai atrelar a educação não formal da nossa área, né, estou falando de ciências, para ONGs e museus. O Brandão, que é um professor da Unicamp, muito importante na educação popular, vale a pena, assim, quem gosta de educação popular, recomendo muito o Brandão, ele é excelente. Ele traz uma crítica muito feroz à educação não formal. Ele fala que a educação popular é uma coisa, a educação não formal é outra, né? A Gon já considera que a educação popular é um tipo de educação não formal. O Brandão fala que não, que assim, não tem como você misturar essas coisas, por quê? Que ele vai falar assim, que a educação popular é aquilo, por exemplo, que o Paulo Freire fazia, né, com a alfabetização de jovens, e principalmente adultos, né, na comunidade. Então, é uma ação de base, né, uma ação de baixo para cima, no fortalecimento daquela comunidade, para transformar a realidade local. E já a educação não formal, para o Brandão, vai ser aquela educação também, né, fora da escola, que pode ser também para alfabetização de adultos, mas que vai, por exemplo, via o Mobral. Não sei se vocês conhecem, acho que talvez não, mas vocês são bem novos, mas o Mobral foi um movimento na época da ditadura que era para substituir, né, a proposta do Paulo Freire. Para quê? Para alfabetizar adultos a partir da iniciativa privada. Então, o convencimento da iniciativa privada de investir na formação de adultos, né, na alfabetização de adultos, para mão de obra, para melhoria da sua mão de obra. Então, é um movimento que vem de cima para baixo. Então, para o Brandão, são coisas diferentes. E ele atrela a educação não formal como o pior dos processos que vai levar a essa alienação. A gente tem um mapa das organizações da sociedade civil no Brasil, que são as ONGs, né? A gente fala que a ONG é meio como se fosse um nome popular, né? O nome oficial são as organizações da sociedade civil, que vai tentar mapear um pouquinho, né, como que essas ONGs se distribuem no território. A gente vê um crescimento mesmo, né? Aqui a gente pode ser até um falso crescimento, porque foi quando mudou a base de dados e começou a ter um registro maior aqui em 2016, mas a gente vê um crescimento bastante, né, significativo aqui das ONGs no Brasil. As ONGs no Brasil vêm aumentando, principalmente as ONGs religiosas, né? São as ONGs que mais crescem no país. E também, acho que quem falou foi Matheus, né?
que depende do local também da ONG, né? A gente também tem uma distribuição muito desigual. A gente tem um número bastante elevado de ONGs no país, né? Chega a 1 milhão quase, só que concentrados na região sul e sudeste, né? Principalmente, nos estados que tem. Tudo bem que tem uma maior concentração populacional, né? A gente não pode esquecer disso, então também demanda uma maior quantidade de serviços, mas é bastante desigual essa distribuição. Quando a gente vai olhar para as tipologias de ONGs, vocês trouxeram bem, né? Muitas são voltadas para o desenvolvimento social e defesa de direitos, a grande maioria. E quando a gente vai olhar para a educação, né? Que o verde já diminuiu bastante, e meio ambiente quase não aparece. Né? Se a gente for ver a quantidade de ONGs de meio ambiente, tudo bem que aqui está falando 44, mas vamos lembrar também que muitas, como alguém falou, né, pode ter mais de uma função social, não somente uma, e geralmente coloca o meio ambiente não como a prioritária, né, a principal. Então, também só para ter isso em mente. Mas a gente tem uma quantidade bem pequena de ONGs de proteção animal e de meio ambiente em relação a, por exemplo, desenvolvimento de direitos e defesa de direitos, né? Educação, a gente tem até um número considerável, né? Agora, religião é aquela que vem, como eu falei para vocês, crescendo a passos largos, né? Então, assim, é um campo, gente, de trabalho, né? Assim, que aceita biólogo para trabalhar tanto na área de conservação, educação, enfim, são saúde também, muitas delas têm biólogos, e estão distribuídas, né? Mal distribuídas no território nacional, mas um número bastante significativo, né? E com o processo também educativo próprio, né? Que a gente vai pensar aí que é uma educação mais popular, uma educação não formal, não tão atrelada à lógica escolar. Por exemplo, o Instituto Alana, que eu não sei se vocês conhecem, é um instituto que tem uma formação de contraturno escolar, mas tem toda uma proposta pedagógica, né, de desenvolvimento infantil e de adolescentes. E quando a gente vai pensar nos museus, a gente sabe que aqui no Brasil, né, tem uma quantidade bastante bacana de salas de cinema, 3.356 no censo de 2018. E museus, vocês acham que a gente tem mais museus ou mais cinemas, salas de cinema no Brasil? Eu acho que tem mais sala de cinema. Mais sala de cinema, Matheus? E vocês? Eu concordo com o Matheus, acho que sala de cinema disparado. Disparado, vocês acham? Concordo também. Eu acho que também. Tem, imagino que salas de cinema. Agora eu acho que tem mais museu. Pois é, Felipe, tem mais museus no Brasil do que salas de cinema, por incrível que pareça, assim. Então, a gente tem uma distribuição bem grande, né? 3.759 museus, também esse dado de 2019. Chocada, caraca, impressionante, né? Mas, mais uma vez, né, distribuição desigual ao longo do Brasil. Se a gente considerar em termos de população, o Sul ainda está mais bem equipado que o Sudeste. Geralmente o Sudeste, né, é o primeiro mais bem equipado. Nesse caso, quando a gente considera a população, o Sul está na frente, mas as regiões Norte, Centro-Oeste ainda ficam bastante defasadas, né, em termos de acesso a essas instituições. E a mesma coisa quando a gente vai pensar só nos museus de ciências, que é do nosso interesse aqui, né? A gente vai ver que desses 3.700 cadastrados, a grande maioria é de história e artes visuais, e a gente tem em torno de 25% dos museus com a tipologia de museu de história natural ou ciência e tecnologia. Então, o que dá mais ou menos no Brasil, na nossa área, mais de 700 museus, né? Então, não é tão pouco, né, gente? Até que... Agora, as condições, né, deles, as ações educativas, enfim, aí já é uma outra questão, né? Também pensando no acervo, a gente teve uma perda enorme, né? Vocês sabem do Museu de História Natural que pegou fogo no Rio. Era o nosso maior acervo, era um acervo de mais de 20 milhões de itens, né?
uma grande parte foi perdida no fogo. Mas se a gente for olhar também, mesmo tendo mais museus, né, de história e de artes, as maiores coleções estão nos museus de história natural e de saúde. Mas nós não temos muitas salas de cinema. Eu não saberia dizer, Celso, assim, se proporcionalmente, né, em relação aos outros países, a gente está abaixo ou não. Em termos de museus, quando a gente compara com países desenvolvidos, a gente está abaixo, mas a gente está numa média, quando a gente pensa em América Latina, no hemisfério sul, né? A gente está com uma média razoável, isso não quer dizer que está boa, né? Mas, por exemplo, o México tem uma história museal muito mais fortalecida que a nossa, né? Na América Latina. Agora, de cinemas, eu não saberia dizer, Celso. Vou pesquisar isso. Eu te falo depois. Tipo cinema 3D. Ah, não. Não, agora. Não, o museu ele tem acervo, né? Óbvio que depende da tipologia, mas é uma outra lógica do que a lógica do cinema. Eu adoro cinema também, tá? A gente não está desmerecendo cinema de jeito nenhum, mas é uma outra lógica mesmo, né? Mas temos, tudo bem, a gente tem, né? Tá mal distribuído no país, mas a gente tem um pouco de museus no nosso país. Mas e como que é o acesso? Aí quando a gente vai ver, tem uma pesquisa bem legal que foi feita com os brasileiros, né, para ver o consumo de cultura, né, dos brasileiros, e a gente viu não, né, essa pesquisa mostrou que os museus não fazem parte das respostas espontâneas quando se pergunta o que a pessoa faz no seu tempo livre. Então, a pessoa assiste TV, lê, pratica esporte, descansa, está na internet, circula na internet, vai no shopping, tudo, mas o museu não aparece. Mas quando a gente pergunta sobre interesse, se a pessoa quer ir ou não, aí os museus vão aparecer e elas vão afirmar que participa. Então, 1/3 da população brasileira vai ao museu, enquanto 1/3 nunca foi ao museu. Então, isso é uma desigualdade bem grande, né? O Celso está colocando, do jeito que foi falado, temos mais museus que cinemas. Parece que estamos bem na fita, mas estamos comparando algo que já está ruim. Então, é melhor não dizer que está bem. Faz sentido, sim, Celso. Não, eu concordo com você. Então, o fato da gente ter mais um que o outro não quer dizer que a gente está super bem. Então, se a gente compara com outros países, a gente... países desenvolvidos, principalmente, né, a gente não tá bem na fita. Mas, se a gente compara com outros países da América Latina, com exceção do México, a gente está bem, né? Agora, é isso, né? Não adianta também ter o equipamento se a gente não garante a ida desse equipamento. Um exemplo, a Su está como diretora do Parque Sintec, né, agora. É um parque super bacana da USP, que recebe escolas. Mas se a gente for ver, né, no histórico de visitação do parque, enquanto tinha um programa do governo que garantia que os alunos podiam ir com as suas escolas, tinha ônibus, tinha lanche, o professor conseguia sair da sala de aula. Quando tinha estrutura para visitar o parque, a gente tinha um número muito maior de visitas de escola pública. Quando esse programa sai, né, o governo tira esse programa, a visitação da escola pública diminuiu muito. Então, o que adianta ter o equipamento se a gente não garante o acesso a esse equipamento, né? Pois é, Celso. O Fox aqui, de acordo com pesquisas rápidas, estamos entre os 5 países com mais cinemas. Está bem. Fala, Nicole. Oi, boa noite, professora. Sobre isso que você está falando, sobre esse governo ter tirado e tal, eu senti isso bem na pele, porque eu e a minha irmã, a gente estudou na mesma escola, né? E quando ela estava no ensino médio, ela foi para um monte de lugar. Ela foi em teatro, foi em museu, ela foi na... qual é o nome? Ela São Paulo, ela foi para um monte de lugares. E aí, quando eu entrei, eu só fui em um lugar e eu tive que pagar para ir ainda. Então, eu senti bem isso na pele, de a gente não ter mais esse contato, de poder ir para esses outros lugares. E é bem triste, eu fiquei bem triste. Isso faz uma diferença na formação dos alunos, né, Nicole? De possibilidade de aumento de repertório, enfim. E realmente, assim, não era um programa absurdamente caro para o governo, né? Os museus abriam, mesmo aqueles que eram pagos,
eles deixavam as visitas a R$ 1, e os públicos já eram públicos, né? Assim, enfim, são vontades políticas também, né? O Matheus colocou, se não me engano, a questão do cinema não está associada às quantidades de salas, mas sim sobre preço de distribuição. Sem dúvida, Matheus. Sempre, a gente está falando da questão de garantir o acesso a esses equipamentos culturais, né, científico-culturais também. E aí, quando a gente vai olhar, essa pesquisa foi para olhar para todos os equipamentos culturais, tá, gente? Falando, né, se as pessoas visitam os museus. Então, a gente vê aí que tem um terço da população visitou no último ano, mas um terço nunca foi. E quem são esses que nunca foram, né? Em geral, são aqueles com escolaridade mais baixa. Então, olha que interessante no caso dos museus isso, tá? Aqueles alunos que, se você pegar, né, alunos com visitantes com classe social, que é a classe social do IBGE, né? Essa pesquisa olhou para as classes sociais da tipologia do IBGE, A, B, C, D e E. Então, se você pegar pessoas com alta escolaridade nas classes C e D, elas têm a mesma probabilidade, a mesma chance de ir aos museus ou até mais, do que pessoas da classe A e B com baixa escolaridade. Então, no caso dos museus, a alta escolarização garante, né, a possibilidade de maior número de visitantes aos museus, que isso não é sempre o caso para os aparatos culturais. Então, é importante, a escola acaba estimulando a visita a esses espaços, né? E quando a gente vai olhar para os centros de ciências no Brasil, e aí eu trago aqui uma pesquisa de percepção pública da ciência e tecnologia, feita pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, depois comunicação, depois só inovação, que vai acompanhando, tem uma série histórica desde 2006 até 2019, com a visitação da população brasileira a esses espaços. A gente estava vindo num crescente, aí não sei quem falou aqui que saudade dos bons tempos, né? Ai, saudade mesmo. Olha só, quando a gente tinha investimento, né, de políticas de acesso aos equipamentos científico-culturais, a gente estava num movimento de ascendência, e depois a gente começa a cair, e essa visitação tem diminuído. Depois com a pandemia, então, né, que diminuiu bastante mesmo. Então, gente, assim, trazendo só esses dados para a gente contextualizar, né, como que, né, por onde que circulam, né, quais são as potencialidades da biologia circular em diferentes espaços fora da escola. Então, a gente tem aí as ONGs, né, quando a gente pensa no não formal, tem os museus, enfim, aí museus entre zoológicos, entre aquários, jardim botânicos, né, são tipologias diferentes, planetários, enfim, que também circula por aí, além, né, de vários outros lugares de divulgação científica. Quando a gente pensa nas redes sociais, então isso amplia enormemente, né. Os investimentos caíram junto com a Dilma, muito nervoso, né? E pensando um pouco também, né, agora nos museus, mais especificamente, enquanto um espaço de educação, né, nem sempre, é bom a gente lembrar também que nem sempre os museus foram atrelados à educação, gente. Então, também isso é importante a gente perceber por que a dificuldade, né, que os museus têm hoje de se constituírem também como locus de excelência, né, de uma educação social, uma educação não formal, educação museal, enfim, o que a gente quiser chamar. A gente brinca que o ancestral comum dos museus modernos, né, foram os gabinetes de curiosidade, que é nesses espaços que as pessoas com maior status, enfim, com maior número de bens, colecionavam a partir das viagens dos grandes navegadores, enfim, ou de viagens no próprio continente europeu, e que, enfim, as pessoas juntavam aquilo que era exótico, aquilo que era diferente, e que servia para alguns poucos, né, que visitavam esses espaços, conhecer essa diversidade. A gente tem aí uma institucionalização desses museus, né, ao longo do tempo, e muitas vezes atrelado à universidade. Então, esses acervos iniciais, né, quando esses nobres também se esgotam, enfim, esses acervos acabam passando para as universidades e começam e geram os primeiros museus
que aí sim, quando entram nas universidades, por exemplo, de Oxford, enfim, são museus que acabam abrindo espaço também para a população começar a circular por esses locais. Somente quando se abre para o público, né, quando o museu se abre para o público, é que vai se começar a pensar nesse papel educativo das instituições. E aí, eu acho que é bem importante a gente pensar que não é só uma questão assim, é importante abrir, vamos abrir, né, para a população, mas aí também vem uma demanda para que os museus façam isso. Então, o que a gente tem ali no século XIX acontecendo fortemente na Europa, e aí, gente, a história, né, dos museus está muito atrelada ao continente europeu. O que está acontecendo ali? Né? Uma revolução industrial que exige que as pessoas sejam formadas para trabalhar, né, nesses ambientes industrializados, e vão chamar os museus, as grandes exposições universais, enfim, os liceus, né, de ofício, para poder formar essa mão de obra para esses espaços. Então, os museus se fortalecem nesse período, né, que muita gente vai chamar de século de ouro, né, ou pré-século de ouro, enfim, dos museus, muito em função de atender uma demanda social de uma formação técnica. E mais, né, também na fase, lembrando aí do Enem, né, que vocês passaram há pouco tempo, também uma formação dos Estados-nação. Então, o que a gente vai observar acontecendo, por exemplo, na Europa? Os zoos humanos. Não sei se vocês já pensaram, já viram alguma coisa sobre os zoos humanos? Já ouviram falar disso? Não sei se vocês viram o filme Vênus Negra, o Felipe falou, infelizmente já, sim. Pois é, gente, isso, horrível, já ouvi. Então, gente, isso, pensar que até 1932 isso estava acontecendo, né, nas ruas de Paris, em que eram expostos grupos étnicos de outros continentes, outros países. Para quê, né? Muito disso tinha a ver com o quê? Na identificação daquilo que era o eu, né? Então, quando está lá o francês vendo uma pessoa que vem de fora, né, naquele frio europeu, colocado em situações, né, de morar em exposições ao ar livre, eu vou falar, não, esse sujeito não sou eu, né? Aquele é o outro, aquele que distingue. E o que me caracteriza como eu, branco, europeu? Então, é um processo também de formação, né, dos Estados-nações construída a partir da identidade que essas instituições ajudaram a fortalecer. E eu acho que é importante, né, o Fox colocou aqui, é interessante pensar também o distanciamento da população dos museus pode ter uma carga histórica, certamente, né, Fox? Por quê? Começa de uma forma extremamente elitizada, voltada para uma população, né, primeiro mais homens, ricos, depois que vai abrir para as mulheres. O próprio Lamarck, gente, Lamarck era um que odiava que os museus fossem abertos para a população, né? Ele falava, não, eu quero trabalhar aqui na coleção, e esse povo aí só está atrapalhando o que eu estou fazendo aqui, né? Então, tinha também uma questão de que, não, o museu ele serve para pesquisa, né, para desenvolvimento das coleções e não para o público. Então, essa gangorra aí que o Fox está colocando, né, entre aquele que é o curador e o educador, historicamente construído, né? E isso certamente traz ponto. Aí, Fox, veio um movimento muito legal na década de 60, que é a nova museologia, para falar, não, peraí, né? A gente precisa de um novo museu, não é esse museu que a gente quer. Que aí vem também o conceito de ecomuseu, não do eco do sentido ecológico, mas o eco de casa, né? Onde o ecomuseu é aquilo que constitui pela própria população, como a população quer ser mostrada para os outros. Então, eu tenho meus objetos que são importantes, o meu vizinho também tem os dele. Se a gente for fazer uma exposição, a gente junta nossos objetos que caracterizam aquela comunidade e aí a gente expõe como a gente quer ser visto, né? É uma outra forma de se pensar, tentando tirar essa elitização dos museus. Então, quando a gente vai pensar, né, nesses grandes centros de ciência, mesmo a Estação Ciência aqui no Brasil, que é uma referência, a gente vê muita cópia do que vem de grandes centros estadunidenses. Por exemplo, Exploratório foi um que a gente brinca que é Ctrl-C, Ctrl-V, né? O pessoal copia o que está lá
e acaba replicando em vários museus e fica meio que tudo parecidinho, né? Então, também esse é outro fator, né, Fox, que pode caracterizar a relação do museu com seus públicos, né? Mas e pegando um pouco mais para a gente agora, pessoal, da nossa seara mesmo, a biologia, na educação não formal, eu queria só trazer algumas pesquisas que a gente tem feito para pensar, né, em como que a biologia circula nesses espaços, né? Então, eu vou trazer aqui um tema que é bastante polêmico, que são os zoológicos e os aquários, mais os zoos do que os aquários, né? Em que são instituições que vão falar, não, a gente está aqui, né? Nossa função principal é a conservação da biodiversidade, a gente quer, né, tá aqui para isso, a nossa atividade fim, mas que tem vários grupos sociais que vão falar o contrário, né? Vão ver essas instituições como lugar de maus tratos, enfim, sem direitos animais. E aí, quando a gente pergunta, né, para a população se zoológicos e aquários são heróis ou vilões, fica algo bem né, polêmico aí. Então, a gente queria saber como que a conservação da biodiversidade, que é, né, o carro-chefe do discurso dos zoológicos, circula nesses espaços. O que os visitantes pensam sobre isso, enxergam a conservação, como que os funcionários, né, os educadores, o pessoal que trabalha com conservação enxerga isso, e como que é o discurso também da educação desses espaços. Então, a gente tem uma equipe grande aí que trabalhou com mais de 30 pessoas, a gente visitou coletamos dados, né, em vários zoológicos do Brasil, de outros países, olhando para esses 3 caminhos, né, os profissionais, o discurso expositivo e os públicos. O discurso dos funcionários, né, e aí a gente entrevistou vários educadores, é um discurso com sobre conservação da biodiversidade é muito mais complexo do que aquele que aparece nas placas ou aquele que os visitantes colocam. Então, o discurso do visitante é bem próximo das placas, mas os dois estão bem distantes do discurso do educativo. Então, a gente percebe que tem uma falta de comunicação aí, né? E não estou falando aqui, não estou defendendo que tem que ser, o que o educador pensa é o melhor de conservação da biodiversidade, e isso tem que ser ensinado para o público. Não é isso. Mas o que eu estou levantando aqui, que a gente vê no grupo, é que esses discursos não estão em diálogo, né? Então, aquilo que o educador pensa não está na sua ação, né, comunicacional ou educativa, e isso não está chegando nesse público, né? E o que o público pensa também não está chegando no educador. E aí, né, a gente defende no grupo que está faltando mesmo uma consciência, gente, uma psique aí sobre conservação, e que pode ser uma consciência que pode ser trabalhada a partir desse repertório conceitual ampliado. E aí não estou defendendo aqui que a gente vai voltar para aquela educação ambiental pautada em conceitos ecológicos, sabe? Vamos ensinar o que é nicho, vamos ensinar o que é habitat, não é isso que eu estou falando. Mas a gente pensar no conceito, né, na ideia, na concepção de conservação, como algo que tem múltiplos sentidos, e que se a gente dialoga com esses sentidos, a gente amplifica, né, complexifica essa ideia com esses diferentes públicos. Então, essa ideia da gente caminhar teoria e prática. Então, a proposta de trazer aqui os modelos para vocês de divulgação científica, porque a divulgação científica, primeiro chegaram na pandemia, né, teve um boom tremendo, tremendo. E de forma alguma a gente pensou sobre essa divulgação científica, né? A gente viu que ela era importante, tinha que acontecer, mas não teve uma reflexão sobre que divulgação científica é essa, né? E aí, queria trazer para vocês que tem todo um campo aí de conhecimento, uma área em pleno desenvolvimento que vai debater, pensar sobre essa divulgação científica, que é a comunicação em ciência. Tá? É uma área de conhecimento que discute a divulgação científica. E aí, quando se fala em modelo, eu acho que o primeiro modelo, né, que todo mundo já, com certeza, já vivenciou, já praticou, né? Eu já fiz muito, faço muito, que é o modelo de déficit. Qual que é a ideia do modelo de déficit? São aquelas práticas, né, de divulgação científica que compreendem que tem um conhecimento científico que precisa ser transmitido, passado, compartilhado,
enfim, com um público que é leigo, né, que geralmente é considerado como uma tábula rasa, que não tem aquele conhecimento, não sabe aquilo e precisa aprender. Então, é um esquema que até sempre é colocado meio como de cima para baixo, né, um top-down, linear, enfim, hierarquizado, em que a pessoa que tem o conhecimento vai passar para aquela pessoa que não tem o conhecimento. Então, esse é um modelo, gente, que a gente viu na pandemia fortemente e que foi bastante importante em vários momentos, né? Vocês vão ver que tem, se vocês lerem mais sobre divulgação científica, vocês vão ver que tem sempre gente destruindo o modelo de déficit, que ele é hierárquico, que ele é, né, aqui, até coloquei para vocês aqui, paternalístico, linear, mas eu queria fazer uma defesa aqui, que o modelo de déficit tem seu lugar ao sol, ele tem a sua importância, né? E que muitas vezes as pessoas querem uma informação digerida, rápida, enfim, que facilmente você possa localizar e resolver o seu problema, né? E aí, alguns exemplos que a gente pode trazer, né? Que eu gosto muito, tá, gente? São exemplos que eu gosto bastante, por isso que eu faço a defesa do déficit. Por exemplo, esse site, o Facebook, né, dos nomes científicos, que se chama Nomes Científicos, que trabalha em cima da biodiversidade também, trazendo, enfim, curiosidades. Não sei se vocês já conhecem, é um site um Facebook bem bacana. O Museu de Zoo também, que está lindíssima a exposição, o Fox trabalha no Museu de Zoologia, né, Fox pode falar mais também, que tem essa proposta também de apresentar a biologia, né, aquilo que é definido como sendo importante de ser apresentado para o público que não conhece a evolução, a biodiversidade, enfim, os biomas brasileiros. Então, são alguns exemplos, né, e são exemplos bem bacanas de como é um modelo de déficit bem feito. Mas aqueles que são críticos a esse modelo... então, bem isso, Ronaldo, nesse momento, né, que a gente está de crise, né, na saúde, enfim, que é importante ter uma voz aí que seja especialista. Depois a gente vai até discutir quem é esse especialista, né? Quem que define quem é especialista em determinado assunto, que isso também é um outro embrolho aí, um outro nó. E aí aqueles pessoal que são críticos a esse modelo de déficit, eles vão falar, não, a gente precisa olhar mais para o público, né? E tem a ideia dos públicos no plural, que eles são diversos, e vai falar que tem que ter um modelo contextual. Ou seja, eu preciso saber quem é esse público para eu poder me comunicar melhor com ele. E aí eu trago alguns exemplos para vocês, né? Tipo, se vocês compararem a Galileu e a National Geographic, eles vão ter formas diferentes, né, de apresentar um mesmo tema, mas trazendo imagens contextualizadas de formas diferentes, textos, o vocabulário, enfim, vão atingir públicos distintos, né? O público da Galileu é um e da National Geographic é outro, bem distinto. Então, são formas de você pensar que seus públicos são diferentes. Outro exemplo também, né, que a gente fez no Museu de Microbiologia, quando a gente foi montar essa exposição às grandes epidemias, a gente queria saber o que o público queria, né, que fosse abordado. Então, a gente fez um trabalho com o público para entender quais as epidemias que eles queriam que estivesse ali presente na exposição, o que eles queriam saber sobre aquelas epidemias. Enfim, a gente fez essa consulta para entender o que o público queria. Um outro exemplo que eu trago aqui para vocês, também quando eu estava coletando dados lá nesse Science Center da Califórnia. Esse Science Center, se você olhar lá dentro, é uma população, né, branca, estadunidense, ali bem característica, bem comum você ter esse tipo de visitante no museu. E se você olha na frente do museu, você já tem uma população que você vê que tem uma ascendência mexicana. E aí, lembrando, né, gente, que a Califórnia está ali, né, do lado do México, era parte do México, né, e os Estados Unidos tomou para si aquela região, então tem uma miscigenação, enfim, tem um grupo, né, também de descendentes mexicanos, se constituindo uma população estadunidense que tem essa ascendência mexicana. E aí, esses museus começaram a pensar como que a gente traz essa população para dentro do museu, né? Se eles estão lá na praça, o museu é gratuito, e eles não entram, alguma coisa está impedindo, né? Tem uma muralha invisível ali que não deixa essas pessoas entrarem, né? Que elas não querem entrar naquele lugar.
E aí, esse museu tentou fazer uma exposição em que chamasse, né, essa população. Então, você vê que sempre tem em inglês, em espanhol, e trazendo cotidiano dessa população. Então, por exemplo, esses acampamentos são comuns ali na região, então eles reproduzem um acampamento da família e fazem projeções em cima da fauna local nessa barraca, né? E tem desenvolve uma conversa da mãe com seus filhos. Eu vou colocar aqui para vocês, não interessa o conteúdo, tá, gente? Só queria que vocês ouvissem como que eles fazem esse diálogo, não importa entender o que está sendo falado, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Canguro, they can jump really far to get away from predators like snakes. Are there really a lot of snakes in the desert? Sí, hay muchas serpientes aquí. They're probably crawling around outside the tent right now. ¡Andan aquí afuera! Mira, escuché. Stop scaring Michael. Sí, mamá. Vocês perceberam, gente, o que eles fizeram nessa ação educativa? Eles estão falando em 2 idiomas ao mesmo tempo, mas parece que eles estão se entendendo perfeitamente. Perfeito, Lara. Assim, eles saem do inglês para o espanhol, que é o que as famílias bilíngues que são muito comuns nessa região, elas fazem. As mães muitas vezes falam espanhol, os filhos respondem em inglês, ou vice-versa. Eles saem de um idioma para o outro com muita tranquilidade, né? Tem muita influência nos 2 idiomas. Isso faz parte da família naquela região. Então, eles trouxeram isso para dentro do museu, né? Tentando puxar um pouco essa realidade local para que essas pessoas se sintam partícipes, né, dessa ciência exposta. Então, olha só, gente, se fosse um modelo de déficit, como que eu organizaria essa exposição? Eu colocaria lá o mapa da região, né? Poderia até falar dos acampamentos, traria as espécies de fauna e flora que ocorrem naquela região, enfim, veria o que era importante aquelas famílias saberem sobre o local que eu estou trabalhando e faria exposição sobre isso. Só que esse aí já faz um outro movimento, que é o movimento do público, né? O movimento contextual. Que público é esse? Como que eu faço para essas pessoas se engajarem naquilo que eu estou trazendo? E aí vai trazer um outro conceito, que é o conceito também do diálogo, né? Que eu preciso também estabelecer um diálogo, não somente informar o público, né, o que é importante para ele, mas ouvir o que esse público tem a me dizer. Que aí vem a ideia também da gente, né, do engajamento, das pessoas se engajarem nessas ações de divulgação ou ações educativas. Então, o exemplo, né, esse daqui do Museu da Humanidade, Museu da Civilização, desculpa, no Canadá, em que eles fizeram uma exposição sobre nanotecnologia. Então, você recebia um patinho, né, no começo da sua exposição, colocava aqui, né, dizendo que era você, aquele patinho, e ao longo da exposição você tinha perguntas para responder sobre a nanotecnologia. Então, vários painéis espalhados ao longo do caminho que você ia dizendo se você tinha uma situação, né, que o museu apresentava e te colocava para opinar. Você concorda com isso, não concorda? Você acha que é ético o uso da nanotecnologia? Não é, e você ia opinando. E aí ele te coloca, né, você especificamente, como que você respondeu ao longo da exposição, e no final apresenta como que outras pessoas responderam e como que você respondeu. Então, por exemplo, eu achava que eu não era muito favorável, e depois que eu saí da reunião eu vi que eu era bastante favorável à nanotecnologia. Então, é uma forma também de engajar a pessoa, né? Você vai pedindo que ela dê a sua opinião, né? E ela se reconhece também, né? Até uma forma de identidade, de criação de identidade, né? Um outro, gente, que é bem bobinho, mas que eu acho muito, muito peculiar, assim, que é o queijo humano, que o Science Gallery de Dublin, que é um museu que mistura arte e ciência. Eles queriam trabalhar com micro-organismos, queriam ver o que as pessoas, né, como que as pessoas se manifestavam em relação aos micro-organismos, e fizeram esse queijo humano. O que é isso, gente? Olha o que eles fizeram. Eles pegavam bactéria do sovaco, assim, do CC, do chulé das pessoas,
e faziam correr numa cadeia láctea para fazer o queijo mesmo com essas bactérias. Então ficava um cheirinho depois de chulé e de sovaco, né, ali aqueles queijos. E aí, depois, né, porque eu tinha um tempo para o queijo ser feito, mas quando o visitante chegava, ele pegava o queijo de outra pessoa. Mas aí tinha essa Meu filho ia amar isso. Está numa fase que adora tudo com nojeira. Escatológico, né? E aí a questão era, você vai comer esse queijo, não come, né? Essa bactéria é você, não é você? Qual que é a relação da biota, né, microbiota humana com a gente? Enfim, gerava uma discussão ali que só uma exposição sobre a microbiota humana não ia conseguir gerar, né? Vai pela emoção, vai pelo nojo, né? Pelo asco, pela não aceitação de que aqueles micro-organismos estão na gente, enfim, tem toda uma outra forma que faz com que as pessoas se engajem, né, e participem mais. E aí vem a ideia da participação, que é um modelo em que o engajamento é bem mais intenso, né, mais presente. Então, a gente vai ver aí a ciência cidadã, a ciência aberta, enfim, muito a ideia da cocriação, né, que a gente cocria, por exemplo, mídias de divulgação científica. Então, um exemplo que eu trago para vocês é o trabalho do Caramelo, né, aqui do podcast Alô Ciência, que no mestrado dele, ele trabalhou com crianças do Paraná, da região do papagaio do peito roxo, no Parque Nacional das Araucárias, que é uma espécie que ela não tem um grande risco de ameaça, mas é uma espécie que é muito utilizada pela população local como animal de estimação, né? De tira do ambiente natural e leva para casa para domesticar esses animais. Então, o Marcelo queria entender como que as crianças participavam na hora de criar uma mídia de divulgação científica sobre o papagaio do peito roxo. Então, o mestrado dele foi em função disso. Quais são os modos de participação dessas crianças, né? Então, ele fez um trabalho super bonito, gente. Depois, também, se vocês quiserem ver, eu mando o vídeo para vocês. Ficou uma graça, assim. Então, ele levantou essas formas de participação que podem ajudar outras, né, pessoas. Eles criaram 10 enquetes de rádio, então as crianças gravaram as suas histórias, né, narraram as histórias e elas foram para o ar na rádio local. Fizeram um vídeo que também foi exposto na praça, né, foi uma sessão de cinema na praça da cidade, e muito legal que depois as escolas compraram a ideia e passaram a produzir peças de teatro em cima das histórias das crianças, né. Então, assim, em grandes, né, fazendo uma resumida aí dos modelos, a gente tem 3 grandes modelos. O modelo contextual que eu trouxe para vocês muitas vezes é considerado como déficit, né, por mais que ele queira entender que público é esse, ele acaba sendo também um modelo muito transmissional, um modelo mais dialógico e um modelo mais da participação. Agora, o que eu acho legal, a gente pensar que esses modelos, né, eu gosto muito da Maya Rost, que ela traz essa ideia que esses modelos eles estão em interação, né, gente? Então, vocês estão lá fazendo um projeto mídias, não precisa ser um projeto que é totalmente déficit, totalmente participatório, né, totalmente diálogo, mas em alguns momentos, algumas ações pode ser que ele seja mais déficit, outros ele vai ser mais participatório, mas é interessante a gente pensar, será que a gente consegue deixar os nossos projetos mídias mais dialógico, por exemplo, né, menos de déficit, a gente consegue fazer essa transformação ou não? A minha mídia que eu estou desenvolvendo, ela é realmente de déficit ou ela é de participação e eu não consigo trazer outros modelos? Essa é uma discussão que vocês podem pensar também no projeto de vocês, né? E aí tem outros modelos também que foram desenvolvidos a partir desses, como o da controvérsia em museus de ciências, né? A Ana Maria também foi aluna da Marta, está na Colômbia agora, professora na Universidade da Colômbia, que desenvolveu também essa ideia do modelo da controvérsia. Tem um modelo também pensando a divulgação científica enquanto cultura, enfim, gente, é bem, né, bem amplo, não dá para a gente passar tudo por aqui. Mas só para trazer para vocês que existe, né, um arcabouço teórico aí para a gente pensar nas ações de divulgação científica. E o que a gente vê hoje, o que é? Que a grande maioria é de modelo de déficit. Então, vale aí pensar se a gente consegue transformar. Do mesmo jeito que a Suna coloca, vamos sair da aula de dispositivo dialogado e pensar outras ferramentas, a gente também pode pensar em outras possibilidades, né, de modelo. É que aí, como eu não sei fazer isso, então eu não exijo, né? A gente não exige que eles façam. Que é muito difícil, né? É muito difícil, Su, bem difícil. Nossa,
Isso é Mas, muito assim, eu acredito na força jovem, né? Acho que a juventude tem um poder de criação absurdo, que a gente já não tem mais. Não tenho. Eu fico pensando lá no Centec, ando em crise com isso. Agora, depois da aula, estou mais em crise. Já estava no final da aula da tarde, agora estou mais em crise ainda, porque é muito difícil, né? Até assim, a coisa da divulgação que você faz no dia a dia, né? No Instagram, num site, é muito difícil sair desse modelo e trazer as pessoas para comporem mesmo, né? Fazer uma coisa realmente que seja mais dialogada. É muito difícil, mas é bom que você traz uns exemplos bem concretos de que é possível e como é legal, né? Com certeza. É outro nível, né, de interação. Eu acho que é isso, né? Tipo, o Marcelo ficou 3 meses lá em Santa Catarina, né? Assim, quando que você vai poder, você trabalha na Super Interessante, por exemplo, você vai poder ficar 3 meses no local. Enfim, são contextos diferentes, né? Mas como a gente pode, em determinado local, aprimorar as nossas práticas, né? Acho que essa é dentro dos nossos limites, né? Me lembra um pouco também da pesquisa coparticipativa que o Ronaldo faz, né? A do Paulo, então são outros processos, outra lógica, né? Isso é muito legal. Sem dúvida. E aí, outro ponto, que acho que também, né, para além dos modelos que a gente é legal de pensar, não estou falando que é obrigatório, enfim, mas é uma coisa que pode aprimorar a nossa prática, é também a gente pensar no papel social, né, da divulgação científica, assim, porque para além da formação de pessoas que entendem biologia, né, a gente pensa assim, vamos ensinar biologia a partir da divulgação científica, ensinar bem entre aspas, né, a partir da divulgação científica, mas isso vai muito além, muito além. Então, uma coisa que está me inquietando, né, a Rafa, ela, uma aluna de C, ela estava no Disperciência. O que a Rafa, ela viu, né? A pergunta dela era entender qual o papel das ciências biológicas na construção de concepções de gênero por uma revista de divulgação científica. Porque a gente estava interessado em saber como né? Como não, né? Primeiro, se a biologia apresentada nas revistas de divulgação científica poderiam gerar estereótipos de gênero. E se fazia isso como, né? Então, a gente optou por trabalhar com a revista Super Interessante, porque é a revista mais lida, né, de divulgação científica no Brasil. Tem uma série histórica bem grande, né, ela surge em 1997, 1988. E vai, né, durante 30 anos, tem um discurso que vai apresentar o gênero. Então, a gente selecionou a cada 5 anos, um ano, aí a Rafa leu todas as edições daquele ano, e foi separando quais são as reportagens que trabalhavam com biologia e gênero. Então, ela localizou 84 edições, né, desses anos, a cada 5 anos, né, que ela levantou, e dessas 84 edições que tinham várias reportagens, 36 tinham referência à biologia e gênero. Então, a gente está falando dessas 36 reportagens ao longo de 30 anos, né? Então, a gente fez um recorte aí de análise. E o que deu para perceber, pessoal? Deixa eu dar uma puladinha aqui. A gente fez uma análise de conteúdo, né, tentando levantar aí quais seriam as formas de compreender gênero. Então, a gente viu, por exemplo, que, em geral, a revista vai trazer o binarismo de gênero, né? Assim, só existem 2 gêneros, né, para a revista. Muitas vezes com uma visão mais biológica, né, evitando uma visão mais complexa, muito pautada no determinismo biológico, mas que isso foi se alterando ao longo do tempo. E certamente, né, respondendo não porque a revista se conscientizou, enfim, mas muito também em resposta ao que uma demanda social estava cobrando, né? Então, a gente vê aí que a discussão de gênero e biologia, a biologia acaba saindo dessa discussão de gênero, né, ao longo do tempo, com exceção da neurologia, que continua em alta, né, quando se fala em gênero. Mas, por exemplo, o determinismo biológico, ele fica mais ou menos estável ao longo do tempo, mas muito em função, né, de colocar a mulher voltada para a reprodução, isso ainda acaba aparecendo um pouco na revista mais para frente, mas a gente vê aí
né, um movimento para um modelo mais dialógico, né, por meio das cartas trocadas com os leitores, enfim, respostas das perguntas. A gente vê mais mulheres dando entrevistas para a revista, mais diálogo com as ciências sociais, ou seja, a revista foi mudando ao longo do tempo. Então, ela sai, né, de um discurso que provavelmente possibilitou concepções de gênero bastante estereotipadas, né, nessa história do coisa de mulher, né, o clube do bolinha, e deixava muito claro essa guerra dos sexos, né, bem forte na revista, para um discurso que vai, né, num contraponto aí, por exemplo, nessa reportagem da licença paternidade, né, que o quanto isso é importante. Então, a gente vê claramente esse discurso, mas a revista inicialmente propiciou, né, possibilitou que fossem construídos estereótipos de gênero a partir da biologia, então usando a biologia para fortalecer esses estereótipos, né? Então, assim, não é uma tarefa fácil, gente, fazer divulgação científica, né? É muito bacana, mas não é fácil. Ainda mais num tempo, né, que o Carran tem chamado de paradoxo da divulgação científica, ou seja, né, um tempo em que a gente sabe muita coisa, a gente nunca soube tanto, né, sobre diversos assuntos, mas a gente nunca concordou tão pouco sobre o que é importante coletivamente, né? Então a gente acho que, né, ele traz aí, a gente sabe muito, mas também discorda muito, né? Então, como a gente lida como que a ciência, né, e no nosso caso é a biologia, circula nesse mundo tão controverso que a gente vive, né? E aí, muita gente vai defender isso. Então, o que eu preciso fazer, né? Se tem tanta discordância, vamos ensinar, né, o que seria essa biologia certa, porque sabendo a biologia, eu tenho mais chance de entender, por exemplo, as mudanças, né, o risco das mudanças climáticas. Então, se as pessoas se informam mais, elas vão poder responder melhor a desafios como as mudanças climáticas. Só que quando a gente vai para campo e investiga se isso acontece, a gente vê que a realidade não é bem essa, né? Se a gente olhar, né, nas pesquisas que tem mostrado, o conhecimento científico, às vezes, até atrapalha, né, ao entendimento do risco das mudanças climáticas. Então, isso está dentro desse paradoxo, né, que o Carran está trazendo. E dessa discussão do qual o papel do conhecimento científico para a nossa argumentação, que foi uma aluna também de mestrado, quis entender, né, a Aninha quis investigar como que as pessoas argumentavam em cima do tema da experimentação animal, se o argumento científico era utilizado ou não, né? Isso era uma das perguntas dela, entre outras. E o que ela viu, gente? Que olha só, olha que doido, né? Ela entrevistou pesquisadores, membros de sociedade de proteção animal, membros do CONSEA, políticos, e aí foi ver que todo mundo usa o discurso científico, né? Tem o argumento científico para justificar a sua ação, mas não reconhece o argumento científico a respeito do trabalho do outro. Tá vendo? Ele não tem esse reconhecimento. Então, eu aceito, né, a ciência que responde ao que eu acredito, mas a ciência que responde ao que o outro acredita, eu não considero. E isso a gente vê também, né, em várias pesquisas, por exemplo, para se definir o que é especialista numa área. Então, nesse caso das mudanças climáticas, né, se pergunta para a pessoa se aquela pessoa é especialista ou não, ela vai considerar que a pessoa é especialista se estiver falando a mesma língua que ela, né? Se estiver concordando com a posição que ela tem. E geralmente está ligado, né, no caso dessas pesquisas estadunidenses, está ligada a um posicionamento político, se você é mais liberal, né, ou se você é mais conservador, mais progressista ou mais conservador. E a gente vai ver que isso vai acontecer quando os temas são polêmicos, como mudanças climáticas, né, o porte de armas. Quando as questões não são tão polêmicas, a gente não vê essa tendência. E aí, gente, o que eu queria resumir para vocês, assim, que o que as pesquisas estão mostrando é que só o conhecimento científico não garante que as pessoas vão ter uma compreensão, né, e uma predisposição
a agir em prol daquilo que a ciência está defendendo. Isso estou falando das ciências consensuais, tá? A gente nem estou entrando aqui na questão das controvérsias, falando mesmo naquilo que é consensual. Então, nem sempre é isso que vai definir. Então, as pesquisas têm visto que, primeiro, a gente vai levar em conta a nossa ideologia, a nossa religiosidade, nossos valores morais, para então ver, né, considerar o conhecimento científico como importante para a gente interpretar o mundo. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa bem importante da gente pensar no momento em que a gente está, principalmente das notícias falsas. A gente, né, ter essa tendência em querer combater as notícias falsas a partir, né, rebatendo com conhecimento científico que a gente chama de correto, mas sem ter em mente de que no fundo não é essa a questão, né? Não é só essa a questão. As pessoas estão mais ligadas, né, à sua ideologia, à sua religiosidade, aos seus valores morais, para poder interpretar aquele fato que a gente está discutindo, né? A gente precisa, né, tomar uma atitude em relação a isso, mas também como, né? Que ferramentas que a gente tem para... Eu nem falo combater, porque a gente não consegue fazer isso, né? Mas para lidar com isso. Né, para a gente minimizar um pouco o alcance dessas notícias falsas, né? Mas antes, gente, só queria discutir aqui, porque é muito comum a gente ouvir que tem uma crise, né, no Brasil, anti-ciência, que a gente, enfim, que tem antivax, tem terraplanista, e está em função muito também do discurso governamental, né, contra a ciência, o desmonte todo que a gente vê do CNPq e tudo mais que é contrário à ciência, que isso ressoa na população brasileira. Essa é uma pesquisa também do MCTI, de 2019, focada na opinião de jovens, né, adolescentes e jovens, sobre a percepção deles de ciências. E eu acho importante a gente trazer isso aqui, né, que os jovens, eles ainda veem que a ciência, né, eles acreditam na ciência, que tem uma quantidade, ainda tem mais benefícios do que malefícios, né? Alguns até falam que é só benefícios. E mais importante, médicos e cientistas estão entre os profissionais com maior índice de confiança pelos jovens, gente. Olha que importante isso. Mas, por exemplo, é um índice maior do que religiosos, do que jornalistas, escritores, e claro, né, muito maior do que políticos. Então, assim, ainda, né, a gente tem essa repercussão entre os jovens. Os jovens, olha só, ainda se você pergunta para o jovem, né, se ele acha importante investir em ciência e tecnologia, mesmo sabendo que se você investir em ciência e tecnologia, você vai deixar de investir em outras áreas, mesmo assim, ele coloca que se deve investir em ciência e tecnologia. Então, a gente não está mal em relação a isso no Brasil. E se a gente pensar um pouquinho, então, né, como que a gente pode lidar com essas notícias falsas, então a gente vai ter dicas, né, a gente vê de pessoas que trabalham com isso, né, tanto no campo mais do jornalismo, de fazer a checagem de fatos, de trazer aquilo que já está mais consensual na academia, mas também isso tem se mostrado também que é uma das frentes e que só ela realmente não dá conta, porque a quantidade de fake news que aparece ela é muito maior do que a capacidade, né, da mídia brasileira conseguir fazer checagem de fatos, por exemplo, né? Então, ela não dá conta, a gente tem que ter outras estratégias também. O que também algumas pesquisas têm mostrado para a gente é tentar também desemaranhar isso, né? Nessa questão, assim, o que realmente tem a ver com conhecimento científico, o que tem a ver com ideologia, o que tem a ver com religiosidade. Na hora que a gente explicita isso, né, e escancara, né, que o problema é multifacetado, também isso ajuda as pessoas a se localizarem nessa seara. Se a pessoa vai mudar de comportamento ou não, se vai passar a pensar diferentemente ou não, é uma outra questão. Mas o que se propõe assim é que se esclareça, né, que além de ser um conhecimento científico verdadeiro ou não, o que muitas outras coisas estão relacionadas para você determinar se você considera que aquele conhecimento científico seja válido ou não, né? Que não é o que a academia está reverendando, mas eu considero se é válido ou não a partir da minha crença, né, da minha ideologia. Então, e
tentando diferenciar um pouco aí o que é uma crença justificada e uma crença não justificada, né? Porque a gente sabe que o conhecimento científico pode ser modificado ao longo do tempo, né? Isso tem gente que vai criticar, falando, não, a gente não pode falar que a ciência muda, né? Porque as pessoas vão deixar de acreditar na ciência. Mas eu acho fundamental que a gente trabalhe a ciência na perspectiva, né, de construção histórica, que realmente, sim, ela muda, mas ela sempre vai ser justificada naquele determinado momento, justificada por um coletivo, né, com determinado conhecimento que responde aos problemas daquela época. Então, acho que isso é bem fundamental da gente lembrar. E eu acho também que tem estudos iniciais ainda mostrando, acho que faltam estudos para isso, mas eu acho que talvez seja uma das saídas mais profícuas, né, para a gente lidar com isso, é a gente pensar em resolução de problemas conjuntos, gente. Né, tem alguns países, aqui no Brasil também a gente já começou, por exemplo, com as conferências de consenso, que não é que está buscando o consenso e que a gente chegue todo mundo no mesmo pensamento, não é isso, mas é de juntar pessoas que têm visões totalmente diferentes sobre um problema e colocar essas pessoas para dialogar e produzir um documento que possa, por exemplo, dialogar com políticas públicas locais. Então, só para dar um exemplo para vocês, assim, a gente tem, estava lá em Águas de Lindóia, né, no Congresso de Zoologia. Quando você vai ver, na frente do Congresso de Zoologia, onde estava o Congresso no hotel, tem um parque enorme cheio de capivara. Cheio de capivara. E aí tem uma polêmica na cidade que aquelas capivaras podem, né, transmitir, né, pode ter o carrapato, enfim, transmitir doenças. Saudade do Congresso, né, Fox? Eu também. Foi muito gostoso aquele Congresso, né? Muito bom. E aí pode transmitir, não. E o que você faz? Você tira a capivara, mata a capivara, leva a capivara para outro lugar, leva o problema para outro canto, castra as capivaras. Então, metade da população achava que não devia mexer com as capivaras porque elas estavam lá procriando, com filhotinhos super fofinhos, que não dava para mexer com elas, e uma parte da população querendo acabar com as capivaras, né? E aí? E elas são tão fofas, né? Lá no congresso do Enebio também teve. Tinha um monte de capivara dentro do campus. Pois é, então, é uma questão, gente, como se resolve, né? E aí, a gente estava até querendo, né? Não deu certo, né, Fox, de fazer lá no Congresso, que a gente não teve tempo de fazer, mas era montar uma conferência de consenso para as pessoas opinarem, né? A gente debater e achar pontos que sejam, pelo menos, de conversa, né? Que a gente comece a dialogar. Então, resolver um problema, né, que é um problema ambiental, é um problema social, né, um problema de saúde, de forma coletiva. Né? Se cada um colocar ali seu ponto, pelo menos o início de conversa para você tentar superar essas questões em conflitos, né?